Então, pessoal, vamos lá calcular essa distância calculada aqui. Então, a gente tem o ângulo zenital, né, que nós encontramos. Aqui a gente vai utilizar essa fórmula, certo? Então, será o quê? Será o G, né, que é este valor aqui que nós encontramos, que é F, S fio superior menos fio inferior, certo? Vezes a constante, tá, do equipamento, que geralmente emprega-se 100, vezes o seno ao quadrado do ângulo zenital. O ângulo zenital a gente tem que colocar em radianos, senão o Excel aqui ele não consegue ler, certo? Então a gente coloca em radianos. E a gente repete isso para todos os valores aqui. Vocês estão vendo a formulazinha? É isso que vocês vão fazer na atividade que eu vou passar para vocês. Então a gente repete todos os valores aqui, certo? E prestem atenção. Olha só a diferença da distância calculada para a distância encontrada com a trena. Vejam essa diferença aqui. Olha, vocês percebem que é para mais, né? Esses valores aqui eu deixei aqui só para a gente fazer essa comparação entre distância calculada e distância medida com trena. Vocês se recordam por que ocorre essa diferença aqui para mais, no caso da distância medida com a trena? Vocês se recordam dos erros? Então, vamos nos lembrar aqui dos erros, né, que acometem essa medição com trena. Então, nós vimos na aula passada que alguns dos erros desse procedimento com trena é desvio de alinhamento, pode acontecer, né, esse desvio de alinhamento aqui que vai aumentar a distância, certo? Essa catenária, esse erro aqui, catenário conhecido, que é essa barriga que é formada com a trena, né, forma essa barriga e já vai mascarar, já vai aumentar essa distância, certo? Falta de horizontalidade da trena, como vocês podem ver aqui, essa falta de horizontalidade vai acarretar em um erro e vai aumentar também a distância, certo? E a baliza inclinada também vai aumentar um pouquinho aqui essa distância. Então, pessoal, como a gente pode ver aqui, a gente fala, mas um erro aqui, ó, de 22,99, 8 para 23,11 é pouco, né? A gente pode até considerar. Mas dependendo do seu levantamento, tá? Do tamanho do seu levantamento, esse erro aqui, ele pode causar um rombo no seu orçamento, né? Na hora de você, por exemplo, quantificar o material, certo? Então, isso vai depender muito ali do tamanho do local, tá? Então, isso aqui pode provocar, essa diferença aqui pode provocar um rombo muito grande no seu orçamento, certo? Por menor que possa parecer, tá? E esse erro aqui pode ser gigante, né? Pode te causar sérios problemas. Olha aqui, olha só essa diferença. Beleza, pessoal. Então, uma vez que nós já encontramos a distância calculada, qual que é o próximo passo? É a gente encontrar as coordenadas, tá, dos nossos pontos. E a gente consegue encontrar as coordenadas dos nossos pontos através dessas duas fórmulas aqui, coordenada em leste e norte, tá? Leste que está para x, né, que é a coordenada em x, e norte que é a coordenada em y, certo? Leste e norte, beleza? Então, a gente utiliza essas duas fórmulas aqui, certo? Então, o que seria? Lembrando que a gente tem que transformar, né, para radianos, para que a gente possa inserir essa fórmula aqui no Excel, tá? Então, vai ser a nossa distância calculada, certo? Vezes o seno do azimuth, tá? Desse ângulo azimutal aqui, ó, 142,47, lembrando de colocar em radianos, certo? Então, a gente vai encontrar todas as coordenadas em x, né? As coordenadas em leste, ó.
leste, certo? E para encontrar as coordenadas em norte, tá, que está para y, a gente vai utilizar essa fórmula, que é a distância horizontal calculada, certo? Vezes o cosseno do ângulo do azimute, né? Do ângulo azimutal, certo? Nós vamos encontrar essa coordenada aqui no y, né? A coordenada norte aqui do nosso levantamento, beleza? Lembrando aqui do nosso quadrante que vocês viram em topografia, né? Topografia 1, a gente sabe que aqui no primeiro quadrante a coordenada em x e em y ela vai ser positiva. No segundo quadrante aqui, ela em x vai ser negativa e em y positiva. Terceiro quadrante, coordenada x e y negativa. E quarto quadrante, coordenada x positiva e y negativa, certo? Então, a gente vai jogar esses pontos no CAD através das coordenadas. Daí vai gerar esse croquis aqui, ó, que nós vamos apresentar para o nosso cliente. Tá? Então, esse é o croquis, certo? Aqui a gente tem o ponto de origem, o ponto O, certo? E aqui nós temos o ponto A. Então, através da coordenada x e y, a gente obtém esse ponto, a exata localização desse ponto. Então, se a gente for medir, vai dar a distância que nós calculamos. Lá no Excel, se a gente for medir, a gente joga a coordenada desse ponto aqui, x e y, que a gente acabou de encontrar, a gente já vai encontrar a distância também e o azimute desse ponto também, tá? Não só a distância como o azimute, a gente faz para todos os pontos, certo? Ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. A partir das coordenadas, a gente faz esse esquema no CAD, certo? Então, pessoal, para finalizar a aula de hoje, eu preciso que vocês levem em consideração alguns cuidados que nós temos que ter. Então, qual que é o primeiro cuidado? Tá? Durante o uso do equipamento, do teodolito, a gente precisa sempre manter o aparelho fixo ao tripé, certificar se o equipamento está bem se o parafuso está apertadinho da forma adequada, tá? E a gente precisa de tudo evitar quedas. Tá? Por quê? Porque como esse equipamento é um equipamento de precisão, o equipamento precisa estar nivelado, tá? Se esse equipamento cair, ele pode se desnivelar e pode então não ser eficaz nas medições das distâncias, dos ângulos, tá? E dos fios assimétricos. No transporte, a gente, por ser um equipamento de precisão, como eu falei, a gente precisa evitar choques, tá? Sacudir com violência esse equipamento, tá? Todo cuidado que a gente puder ter, melhor. Esse equipamento é um bebê que você não pode deixar cair, né? Senão você vai comprometer todo o seu levantamento, tá? Então, jamais a gente pode usar uma força desproporcional, tá? Para acionar então esses dispositivos, como os parafusos, forçar esses parafusos, forçar a luneta. Tá? Às vezes a luneta está até travada, o parafuso está rosqueado, a gente força. A gente precisa evitar, tá? A força desnecessária para manusear esse equipamento, certo? E a gente também nunca, jamais deve visar o sol com a luneta, tá? Sob pena de sérios riscos, sérios danos aí aos olhos. Então, nunca faça isso, nunca mire, né, visando com a luneta para o sol. Tampouco você também pode apontar a luneta para o sol, pois há risco de dano a esse aparelho, certo? E também um outro cuidado que a gente deve ter é que quando a gente for guardar esse equipamento, a gente precisa soltar os anéis de fixação horizontal e vertical. Vocês se recordam que esse equipamento a gente pode, através dos parafusos, a gente prende aqui, ó. Vamos voltar lá nos slides que mostra isso para vocês se recordarem. Olha aqui, ó.
Tá vendo? Jamais a gente deve guardar o equipamento com esses parafusos rosqueados, tá? Então, a gente tem que guardar esse equipamento com os parafusos soltos, tanto esse aqui da luneta, quanto esse outro aqui, tá? Que faz esse giro, tá vendo? Esse equipamento que faz esse giro. Todos os dois devem estar soltos para guardar o equipamento, porque quando a gente for guardar na caixa, na maleta, ele precisa se acomodar, a luneta precisa se acomodar perfeitamente, então ela precisa estar solta, certo? Então, pessoal, basicamente são esses os cuidados que nós devemos ter, tá, ao manusear o nosso teodolito, certo? Então, eu vou passar a atividade para vocês, certo? E vocês, para que vocês possam me entregar na aula que vem.